Segundo bloco do Antenados na Geral, estamos falando um pouco sobre o poder da influência. Deixa eu voltar para uma outra pergunta que eu fiz também no outro bloco. E aí vieram tantas perguntas que a gente acabou indo embora. Um pastor recebe o chamado de Deus. Ou um cantor, uma pessoa que prega, teve uma experiência de cura, de visão, de alguma coisa com Deus. Ela coloca isso na internet, prega isso na igreja, isso ganha uma proporção muito grande e ela acaba sendo uma pessoa influenciadora, convidada para pregar em várias igrejas, em congressos. Ela influencia pessoas pelaquilo que ela diz por causa da experiência que ela teve com Deus ou do chamado que ela teve com Deus. A partir desse ponto, essa pessoa se torna uma pessoa de influência e ela começa, por exemplo, a vender CD, vender DVD, vender livro. Amém, glória a Deus, está enriquecendo, as pessoas estão recebendo aquilo. Eu acho fantástico. Algumas pessoas, hoje em dia, isso foi, até pela internet mandaram isso, dessas pessoas estão começando a vender óculos escuros, perfumes, sandália, produtos de consumo. O que vocês acham? Vamos falar agora sobre o poder de influência que um cristão, um líder religioso tem sobre as pessoas. Então as pessoas gostam dela enfim, pela palavra que acalenta o coração, no momento de dor, pela música e tudo, mas as pessoas passam a não só apenas influências espirituais ou emocionais, mas influências de hábitos de consumo. Vocês acham que isso é um pouco demais para quem é líder religioso? Eu penso que é o seguinte, quando eu vou permitindo que as minhas experiências, as minhas convicções são tão diminuídas, tão menores do que a outra pessoa parece ser, e eu vou desqualificando os meus conceitos, a minha experiência, a minha oportunidade que eu tenho o direito de ler a Bíblia, de ler a palavra e fiscalizar, eu considero que o outro tem mais valor naquilo que ele diz do que eu mesmo, entendeu? Então eu acabo questionando muito pouco. Eu permito que uma pessoa, porque ela aparece na televisão, porque o fulano falou, ele é bispo, ele é apóstolo, eu também já fui apóstolo. Eu fazia apostila, agora só faço livro agora, cansei desse negócio de apostila. Você falou no seu programa, nome, por sobrenome, exemplo, título? Eu lembro que uma vez eu liguei de manhã na televisão e tinha um cara pregando, eu falei, legal. Aí de repente ele vai e diz o seguinte, falam sobre os medos. Vocês sabem que o medo não é um sentimento, medo é um espírito. Ó, onde é que está escrito isso na Bíblia para ele chegar e dizer isso dali, na televisão, influenciando todas aquelas pessoas? Aí o crente fragilizado emocionalmente, que vasculha pouco a Bíblia, porque vai passar lá no telão mesmo, não leva mais a Bíblia, né? Ele, meu Deus, meu pastor falou que medo é uma coisa do espírito, né? Então eu estou com um espírito ruim, então eu não sou crente, eu não tenho Jesus comigo. Aí a cabeça dele começa a dar um nó. Ouve-se muito na igreja que crente não tem depressão. Há um tempo atrás eu perguntando a uma senhora, em uma igreja muito radical, com uma depressão profunda, eu perguntei a ela, o que mais lhe causa sofrimento? A depressão ou a culpa por sentir a depressão? E ela automaticamente, a culpa. E aí, sou crente, não posso sentir depressão. Percebe? Da onde que veio isso? Da influência de alguém que acha, pelos seus próprios conceitos, não tem base bíblica, mas ela faz os seus próprios conceitos, seus mandamentos de homens, vai colocando na igreja de Cristo, e isso vai influenciando a pessoa. Então a pessoa tem uma culpa, aí tem uma frase de Platão, que eu cito muito, a alma que se sente culpada vai acabar encontrando o seu carrasco. A pessoa sabe, ela entende então que ela está cometendo um pecado por ela estar com depressão. Isso está no livro? Está no livro? Está no meu livro. Os mandamentos de homens na igreja de Cristo. É sensacional isso. Não, os mandamentos de homens na igreja de Cristo. Então, o crente não pode ter depressão. Você tem, por exemplo, hoje no culto. Nosso culto hoje, parece que a gente vive uma ditadura da felicidade. Todo mundo tem que estar feliz o tempo inteiro. Alguém chega lá na frente e pergunta o seguinte, quem está feliz aí? Aí um montão de gente levanta a mão. Podem ter certeza, meus irmãos, que tem um montão de gente mentindo nesse momento. Então, são tipos de influências negativas, deteriorando a igreja de Cristo, que as pessoas acabam abrindo mão daquilo que é a verdade dela, porque a Bíblia diz, é um tempo de chorar, tempo de prantear. Aí a pessoa vive uma mentira que o outro influenciou, ela não aceita viver a verdade que ela está sentindo naquele momento ali. André, em relação à questão que tu perguntou, só para complementar, concordando com ele, a questão do camarada tá na mídia gospel, né? Aí eu, por exemplo, eu uso... Não só gosto, ele é influenciador. Não, falando na igreja, não. Ele é um líder religioso, ele tem influência sobre as pessoas por ser líder religioso. Aí ele começa a vender um relógio, quero falar isso. Aí, por exemplo, o hábito de consumo. Olha, eu não vejo, assim, no primeiro momento, nenhum problema. A minha opinião. Não, fala igual o Paulo. Carlos Henrique falando, não um senhor. Então, eu falando, veio, essa é a minha resposta. Essa é a minha resposta para aquela tua primeira pergunta que eu vou dar depois, se der tempo. Vamos lá. Eu estou aqui, eu tenho a oportunidade
de, como você falou, até conseguir angariar algum fundo lícito, legal. Perfeito. Então, pegar, olha, eu uma empresa vem que contratar para fazer uma propaganda. Eu importo esse relógio e posso abençoar o Russo, por exemplo, por um valor legal, tudo perfeitamente legal, não é contrabando, é uma coisa bacana. Ó, eu consigo um preço legal para você e eu vou anunciar na tua igreja lá que tem mais, estou com uma caixa lá com 50, eu posso anunciar lá? Eu não vejo problema nenhum, olha, entreguei a palavra, eu tenho uma influência, olha gente, eu tenho um material aí que eu estou vendendo, eu não vejo problema, eu não vejo. Agora, o problema eu vejo na pessoa que vai comprar. De repente a pessoa não gostou daquele relógio, aí que está a patologia. A pessoa não gostou do relógio, ela nem usa relógio no caso, mas ela vai comprar, gastar o que não tem, porque é o pastor Carlos Henrique que está vendendo. O perigo está aí. Na pessoa que vai comprar. É a pessoa que tem que ser tratada mesmo. Mas depois da pregação vender relógio, assim... Não, estou dando um exemplo. Eu vou pregar aqui porque eu vi muitos irmãos que chegaram atrasados. Eu não vejo mal nenhum. Olha só, André, a minha colocação é essa. Eu não vejo mal. Tá bom, nisso. Não vejo. Não, entendi. Tá mal. Agora sim, por exemplo, eu sou uma pessoa que quanto a isso, eu levantei porque vezes eu oscilo para um lado, vezes eu oscilo para o outro. Porque, de fato, para mim, qual o momento, qual é o local, qual é o ambiente. Mas pior do que isso, uma coisa que aí sim eu abomino nessa questão de vender produtos de consumo, é você atribuir questões espirituais para ele. Compre isso aqui, esse relógio, olha esse celular, muito bom, compre ele. Por quê? Porque você vai ser abençoado. E quando ligar, o telefone ligar, vai dar uma boa notícia. Você... Entendeu? Teve aqui um tempo também um apóstolo que pegou e o perfume do cheiro da unção, da não sei o quê. É um perfume normal. Então, assim, mentiroso, isso é crime até, pô. Não, pois é. Mentira, esse eu acho perigoso. Vender, você usar sua influência espiritual e atribuir a produtos de consumo uma espiritualidade. Quando eu falo, meu irmão, eu tô vendo isso aqui, não tem nada especial, é um perfume que cheira bem. E eu não sei nem se o culto é um local para isso, na verdade nem é. Se é CD evangélico, o livro é aquilo que eu ainda acho. Acho que tem espaço, porque é para engrandecer e edificar a vida das pessoas. Agora, é um produto de consumo, bota no congresso. Irmão, depois pronto. Não tem nem cantinho na igreja. Deixa eu dar uma pergunta interessante sobre essa questão da influência da religião. E a gente está vivendo talvez isso, e as pessoas estão debatendo isso como nunca antes, principalmente voltado à questão do Islã, que é uma ideologia religiosa, né? E política religiosa, é meio misturado para a gente entender. E vezes dizem que não é, mas é, enfim. E as pessoas entendem que é o seguinte: o maior instinto talvez que um homem possa ter, que ele nasce com isso, é o instinto de sobrevivência. Meu irmão, e acho que os pastores podem até falar melhor que eu na psicologia, como ela entende essa questão do instinto de sobrevivência, até que ponto o homem vai para se manter vivo. Mas a gente vê essas questões de homem-bomba, de homem se matando, e em nome da sua religião ou da sua ideologia política, como for, parece que a influência religiosa cega ou tira da pessoa um instinto de sobrevivência. Vocês entendem que a religião exerce uma influência tamanha que tira essa racionalidade de instinto de sobrevivência? Não tem, eu vou lá e vou me estourar e vou estourar todo mundo. Como é que você entende? Eu acho que tira o raciocínio lógico, tira a inteligência. Entendeu? Eu acho que vai depender muito da questão da carência. Eu ouvi uma vez um comentário que boa parte desses homens bombas são Dalits lá da Índia, né, que não se sentem ninguém e tem algumas promessas para eles. É o seguinte, ó, se vocês se juntar a nós, nossos conceitos aqui, aderir a isso, a nossa religiosidade, vocês vão ter isso, vocês vão ter estudos, vocês vão ter uma casa, pelo menos durante um tempo. Então vocês acabam fazendo isso daí, entendeu? Se até que pronto, isso aí é uma verdade. Mas eu penso que muita gente está deixando de raciocinar e acabam fazendo todos... É tipo uma lavagem cerebral? Eu acho que é uma lavagem cerebral. Tem uma questão diabólica, tem uma questão diabólica também, até porque vai cometer o assassinato, vai matar inocentes, entendeu? Em nome de uma fé, uma causa, né? De uma causa. Aí eu entro mais uma vez naquela questão. O mundo está sem causas. Então, quando eu vejo pessoas que têm uma causa, não importa qual é, basta ter uma causa. É igual uma música que não fez sucesso, uma cantora, um sentimento, por favor, qualquer que seja. Cazuza falava de ideologia, quero uma para viver. Quero uma para viver. E aí é o mesmo cara que os heróis dele morreram de overdose, porque são vazios, né? Então, agora, tem outro lado, que é o lado daquelas pessoas que morrem por uma causa que é digna,
em que Idealismo, né? um idealismo, eles têm uma causa martírio, que é maior né? do que eles. Que é considerado O até que legítima. o Kierkegaard, Kierkegaard, por exemplo, disse, o mais importante para mim é descobrir uma causa pela qual vale viver e morrer por ela. O apóstolo Paulo falava, viver Cristo, morrer é lucro. Então, o cristianismo é cheio de homens, mártires, né? Tem um mártir, por exemplo, eu coloco até nesse livro aqui também, Os Mandamentos de Homens. Ele estava para ser levado para a cova dos leões, para ser para as arenas, e ele soube que os romanos influentes estavam tentando libertá-lo. Ele disse o seguinte: não me tirem o privilégio de morrer por Cristo. Eu quero ter, e se os leões não me devorarem, eu vou provocá-los, porque eu quero ser o trigo triturado pelos dentes dos leões em nome de Cristo. Aí vamos perguntar, esse cara ele está sob uma influência negativa, suicida, ou ele é uma pessoa profundamente convicta nos seus conceitos, na sua experiência? A questão... Eu prefiro reforçar ele rapidinho. Perdeu sua vida, Não vou me demorar. Aqui, a questão que tu perguntou, André, é muito importante reforçar o que o colega disse, é o seguinte: quando fala da questão de colocar a ideia e fazer com que a pessoa perca até essa coisa do instinto de sobrevivência, isso é muito importante, porque eles vão ferir, eles vão tocar, aliás, não ferir, a questão do simbolismo humano. O ser humano é o único ser capaz de simbolizar. O que seria isso? Nós estamos aqui agora, nós por sermos racionais, temos a capacidade de fechar o olho, de olho aberto, nos imaginar em qualquer outro lugar. Nós temos essa capacidade. Se você quiser fechar o olho agora, você vem em Paris está perigoso, né? Bom, outro lugar melhor, mas... Havaí também. Havaí, É um lugar que você pode. O animal não faz isso. O animal não tem a capacidade de simbolizar. O ser humano é o único que faz. É o que nos dá também racionalidade. Então, eles vão exatamente nesse ponto. Não é isso? Eles vão nesse ponto. Eles conseguem deturpar essa capacidade que o ser humano tem, que falou lavagem cerebral, mas aí fala assim, ó, simboliza aí. O que eles falam em outras palavras? Simboliza aí um lugar que você vai, que será maravilhoso. A ideia do evangelho também é um simbolismo. Eu ia falar também isso. É um simbolismo. Até que ponto também o evangelho não propõe, um simbolismo, mas de maneira racional? Exatamente. No nosso ver, e eu creio que é não verdade. Não de matar os outros. Mas... Exatamente. Saudável. Eu prefiro... Agora, eles não. Eles, para conseguir isso, há uma contrapartida. Para você conseguir, tu tem que realizar um feito. É o feito de matar alguém infiel. É o feito de quanto mais sabe como é que eles conseguem conseguem isso? Eles entram em contato pelas redes sociais, procuram descobrir pessoas assim, isoladas, e começam a fazer um contato ali. Eles vão qualificando aquelas pessoas, as meninas, por exemplo, e dizendo: você se sente, por exemplo, excluída no meio das suas amigas? Assim, vão fazendo: olha, eu tenho uma causa por você. Entendeu? Você precisa, é porque você é diferente, é porque você é especial. Aí aquelas meninas isoladas, desnutridas afetivamente, a alma faminta, até o amargo lhe parece doce. Daqui a pouquinho aquelas meninas estão morrendo por aquela causa. Deixa eu citar um exemplo. Eu prefiro usar o exemplo de Paulo, que ele citou lá quando ele ia morrer, lá no final de Timóteo. Ele falou o seguinte: olha só, ele estava reclamando, Paulo reclamando. Ele falou assim: olha só, eu estava aqui, ninguém me assistiu no segundo julgamento. Não gostou. Só Lucas veio me ver. Reclamou, só Lucas. Lucas era um médico, né? Mas ninguém foi lá ver. Tal. Aí depois que ele mostra a insatisfação de não ter acompanhado no segundo julgamento, ou seja, foi julgado provavelmente com a defesa prejudicada, depois de ter deixado só, de estar preso e pediu a capa dele, devia estar sentindo frio, depois disso, aí foi o raciocínio espiritual, a visão espiritual. Não tem problema, agora me resta a coroa da justiça, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então, o que acontece? O cristianismo, o evangelho não produz mártires que se suicidam. A Bíblia inteira mostra, nenhum homem de Deus se ofereceu para morrer. Só Jesus fez isso. O único que fez, que se ofereceu para morrer, para matar os caras, foi Sansão. Está certo que está lá em Hebreus capítulo 11, lá entre os heróis da fé. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, existem treinamentos especiais e que faz a pessoa enfrentar a morte com mais naturalidade. Por exemplo, os militares sabem fazer isso muito bem. Quando eu saí da AMAN, eu não fiz concurso para nada com 17 anos. Paupérrimo, fiz concurso, cheguei na AMAN. Na AMAN eu não sabia nadar. Todo mundo sabe que eu me afoguei um monte de vezes. Em prol de um ideal. Eu tenho foto de eu me afogando. Você não se afogar, eu me afoguei no mar, represa, piscina. Não, me afoguei um monte de vezes. Me afoguei, fui tirado da água. Eu fui tirado da água, né? Quase me afoguei. Não me afoguei, mas fui tirado por outras pessoas. O que acontece? Depois, assim que eu cheguei na tropa, recém-formado da AMAN, vi uma tropa em forma. Eu perguntei: esse pessoal vai para onde? Capitão, aspirante, esse pessoal vai para a Iugoslávia. A missão que vai ter lá, que estava o Slobodan Milosevic matando aquela guerra da Croácia em 1990, 91. Eu falei assim: eu posso compor essa tropa? Você está brincando, aspirante? Eu falei: não, estou falando sério.
Aí ele falou assim, então se alguém desistiu, você vai. O Congresso Nacional Brasileiro, em 92, vetou que nós não mandássemos tropa para por causa da violência que estava lá. Inclusive, esse cara foi condenado por crime de guerra, se não me engano, depois. Então, acontece. Por que eu agia dessa maneira? É porque é um treinamento também. Na verdade, você não quer morrer. Você é treinado para enfrentar outras pessoas, confrontá-las e acuá-las e tomar o poder delas, a força, em prol de uma causa. Então, o que faz uma pessoa no cristianismo a enfrentar não é o desejo de morrer. A pessoa não quer morrer, nem mesmo. É que, na verdade, ele enfrenta. E na hora que falta instrumentos, ele mantém a fé. Entre a vida dele e a fé, ele escolhe a fé. É por isso que ele fala, ser fiel até a morte, né? Exatamente. É frente à morte. É diferente do cara que pega um explosivo, pega o dispositivo e puxa para ele se explodir. O cristão não faz isso. Então, na verdade, o que faz esse pessoal que se explode é doutrinamento, desde cedo, doutrinamento firme, eles são treinados para a guerra, eles tratam a morte de forma diferente e tem lá as promessas espirituais, entre aspas, da religião deles e são condicionados, tanto que muitos deixam. Então, na verdade, é um conjunto de coisas que como funciona cerebralmente, isso aí o pastor Paulo deve explicar melhor, mas que um doutrinamento que é parecido com o que se faz no doutrinamento para alguém enfrentar riscos extremos, né? Que a pessoa acaba se acostumando. Agora, o evangelho é o que o irmão falou, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Vamos para o rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta falando ainda um pouco sobre essa influência que a religião, que um propósito, que a fé tem sobre as pessoas, até ponto delas não terem medo da morte, vamos dizer assim, do instinto de sobrevivência, imagina você estar numa fila, as pessoas estão matando cristãos, quando descobrem que são cristãos, chega você é cristão ou não é? Qual é a sua resposta? Vamos para o rápido break, daqui a pouco a gente volta, não sai daí, o Antenados volta já já.